Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. No Rapcast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantari e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. O tema de hoje é Mente Próspera. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá, meninas! Olá! Olá, pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado! Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado, Sá! Bom, a gente vai falar hoje sobre mente próspera ou a maneira de pensar básica para atrair riqueza. E tudo que a gente vai conversar hoje é extraído do livro que foi traduzido recentemente, cujo título é Mente Próspera. Então, é um livro que acabou de sair em português, então os ouvintes também quiserem ler, é um excelente conteúdo. Então, a gente inicia com o primeiro tópico, que é: você sente culpa em relação à riqueza? Então, a Sá vai ler um trecho do livro Mente Próspera. Se no início uma pessoa plantou dentro de si uma semente de sentimento de culpa em relação à riqueza, ela nunca será rica, pois talvez acredite que ao enriquecer irá para o inferno. Obrigado, Sá. A gente que está no Brasil, creio que nós estejamos acostumados com essa realidade de que riqueza é algo ruim, ou que o rico ele sempre explora. Ele explora o pobre, por isso que ele fica rico. Esse sentimento ele gera um sentimento de culpa em nós em relação à riqueza. Porque se a gente não acha que uma pessoa enriqueceu ajudando os outros, ou que ela enriqueceu de maneira a causar sofrimento aos outros, se a gente tem essa imagem da riqueza, a gente nunca vai enriquecer. É impossível. Porque o nosso subconsciente ele vai negar a riqueza. Você rejeita a riqueza, né? Então, de algum jeito, esse pensamento faz com que você repila. Faz com que a riqueza seja repelida. Afaste a riqueza. Exato. E isso é muito comum. A gente, mesmo em casa, quando a gente é criança, a gente já pode ter acabado ouvindo palavras negativas em relação a pessoas ricas, ou na televisão também. Tá em todo lugar. Todo lugar tem informação negativa em relação à riqueza. E a gente tem que tomar cuidado em relação com o que a gente pensa em relação à riqueza, porque se tiver culpa em relação à riqueza, a gente nunca vai conseguir atrair a riqueza para nossa vida e nem prosperar também. Uhum. Sim, e, por exemplo, esse sentimento de culpa, você acha que pode também ter um pouco a ver porque a gente vive num país que é muito desigual. Então a gente vê muita... tem gente com tanto no Brasil e gente com tão pouco. E isso que gera, acho que às vezes na gente também um pouco desse sentimento, né? E tipo, pensar, tem gente passando fome e eu gasto dinheiro com isso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Quando tem gente passando fome, tem gente morando em mansão. Aí tem esses pensamentos. Né? Aí parece que o cara que tem a mansão... É um vilão. Ele tá tirando... Ele tirou tudo das pessoas, por isso que ele tem uma mansão. Só que tem no livro do Napoleon Hill, que é um livro, eu esqueci o nome agora, que é uma conversa dele com o Andrew Carnegie. E o Andrew Carnegie é o rei do aço, ele foi um dos maiores bilionários que já existiu na América do Norte. E aí o Napoleon Hill faz uma pergunta para ele, o Napoleon Hill fala assim:
por que tem tanta diferença de salário nas suas usinas? Por que tem pessoas que ganham tão pouco e pessoas igual, por exemplo, o Charles Schwab era um cara que ligava, ele era milionário, ele era funcionário do Carnegie, ganhava muito bem. E o salário dele era muito alto. E o Napoleon Hill perguntou pro Carnegie, por que tem funcionário seu que ganha tão pouco e funcionário seu que ganha tanto? E o Carnegie falou assim, eu estou disposto a dar todo o meu dinheiro para uma pessoa que consegue receber ele. Matou. A resposta dele foi só essa. Ele falou, se eu identifico uma pessoa que tem potencial de receber muito dinheiro e ela faz um trabalho que esteja condizente, que nem o Schwab, por que ele recebia muito dinheiro? Porque ele é um cara que ele sabia lidar com o ser humano. Ele era um gênio na arte de lidar com pessoas. O Charles Schwab, não tem cara mais incrível que só o Lincoln. Ele era genial no trato com o ser humano. E o Carnegie percebeu essa habilidade nele. E usou, e o trabalho dele era digno de ter um salário milionário, porque ele sabia lidar com o ser humano, era isso que o Carnegie precisava. E o Schwab também tinha a capacidade de receber o salário que o Carnegie dava para ele. Ele estava, de alguma forma ele estava atraindo o dinheiro, né, aquela riqueza, assim. Então, claro, a gente vive num país desigual, tem muita coisa errada? Tem, muita coisa errada. Só que se a gente fica só pensando nisso, a gente não vai sair do lugar. É porque nem todo dinheiro é ruim, né? Acho que vem por aí. O dinheiro é neutro. A gente, muito provavelmente assim, a gente escuta muito, né, notícias de corrupção, que envolvem muito dinheiro. Então, talvez isso faça com que as pessoas linkem, né, esse muito dinheiro com coisas ruins, com atos ilícitos. E não, o dinheiro, como o Gabriel falou, ele é neutro. E para quem para quem almeja a prosperidade, assim, você vai receber dinheiro, não ver o dinheiro como uma coisa ruim. Sim, né? sim. Acho que o ponto tá aí. Sim. E ele é neutro, e é melhor que pessoas bem intencionadas sejam milionárias do que pessoas mal intencionadas. Então, ele tem um valor neutro, vai de quem usa o dinheiro. Só que muitas vezes o dinheiro, o que é? Ele fornece liberdade para as pessoas. E muitas vezes o ser humano ele acaba libertando sentimentos negativos por ele ter poder. E muita gente pode ter dentro do subconsciente esse medo de ter muito poder, de ter muita liberdade e se afundar. Porque isso acontece também. Então ter bastante dinheiro não é fácil também. Porque você pode fazer um monte de coisa. Só que se você tem vontade de fazer um monte de coisa errada, o dinheiro vai te dar liberdade para fazer isso. Vocês já ouviram aquele ditado assim? Se você quiser saber o caráter da pessoa, dê poder a ela. É isso aí. Né? Então eu acho que as pessoas, não sei se elas ficam com medo de ter o poder e de repente libertar isso. Libertar de uma coisa ruim, talvez. Né? E no caso da desigualdade, o que a gente pode fazer? Você pode pensar o que cada um de nós como indivíduos a gente pode fazer para diminuir essa desigualdade. O primeiro passo, o que eu penso, né? É você mesmo conseguir controlar o seu dinheiro. Começa por aí. Porque se reclama tanto que a sociedade é desigual, mas a própria pessoa não se controla com a parte financeira dela, é igual aquelas pessoas que querem mudar o mundo e não arrumam o quarto. A conversa começa aí. Verdade. Faz um monte de coisa, fala, mas e o seu dinheiro? Você controla ele ou não? Uma vez que controlou ele, o que exige educação financeira, exige esforço, não é fácil. Aí vai para próximas etapas, você cria oportunidade de trabalho, você faz alguma coisa. A nossa capacidade de ajudar é limitada também, a gente não consegue mudar o mundo inteiro. Mas o que a gente consegue fazer com as nossas próprias forças é importante fazer. Sem condenar a riqueza. Esse é o ponto-chave. A riqueza não é uma coisa errada. As pessoas não enriquecem roubando dos outros ou maltratando os outros. Tem caso que acontece? Tem. Mas a riqueza, ela vem quando você agrega valor na vida do outro. Esse é o conceito da riqueza. É utilizar o dinheiro com sabedoria. Né? Tanto para investir, quanto para
gastar com sabedoria, né? Não sair gastando como um louco, assim. E né, tem essas outras, por exemplo, de proporcionar emprego para as outras pessoas, oportunidades para as outras pessoas, pensar em renda extra, por exemplo, também. Tem até uma parte agora não vou lembrar a frase, fica pra você ver. Mas que ele... Nossa! Não sabia que eu tinha esse poder de lembrar frase. Obrigado, Sueli. Você vê, agora tá me elogiando, ó. Gente... Você não quis bater palma pra mim no outro episódio, agora... Né? Desculpa, Sueli, me exaltei aqui. Esqueci. Desculpa. Mas o que era? Pera. Olha, ela esqueceu. Ah, ela ia lembrar agora, você interrompeu ela. Vai lembrar. Confia na Sueli. Eu confio em você, saiu. Era uma parte que falava... que era que você, quando você consegue ser útil, né, da riqueza. Isso. Eu não lembro. Você recebe gratidão das pessoas nesse sentido ou não? Mas era uma parte que falava que sucesso... Agora eu não... Depois, enfim. Mas falava isso, né, que essa riqueza, esse valor é quando você consegue ser útil para as pessoas. Isso. Consegue fazer coisas de bom para elas, né? Isso. Esse é o resumo desse livro, na verdade. Sim. Riqueza é você fazer algo que seja útil ao outro. É isso, você faz um trabalho que é útil às pessoas, que gera felicidade, torna a vida delas mais fácil, isso vai gerar riqueza. Aí vai também de quem está fazendo o trabalho ter capacidade de absorver essa riqueza ou não. Tem que ter capacidade de absorver também. Mas a essência é essa, se você faz um trabalho útil ou não. É isso que vai acabar gerando riqueza. Por exemplo, no caso do Andrew Carnegie, ele tinha a usina de aço. O aço ele revolucionou o mundo inteiro. Então tinha trabalho, as pessoas trabalhavam extensas horas, era uma condição precária de trabalho, realmente, no chão de fábrica, era muito precário. Mas é uma coisa que mudou, revolucionou o mundo inteiro. Então foi uma coisa que proporcionou, foi útil, né, para a sociedade como um todo. Então a riqueza não há por que se sentir culpado por ser rico ou condenar alguém que é rico. Porque é exatamente essa pessoa que é rica é que está fazendo alguma coisa. Por isso que ela está rica. O Hark Ever, que escreveu A Mente Milionária, ele fala que quando ele era pobre, ele quis começar a enriquecer, ele começou a se relacionar com os ricos. Ele começou a ficar mais perto deles. Ele percebeu que as pessoas que ele encontrava, que eram ricas, elas eram pessoas que você podia confiar muito nelas. Elas davam a palavra, assim, falavam uma coisa, cumpria. Tinha um horário, chegava na hora. Era muito confiável. E ele falou que essa confiança é o que deixava eles ricos. Então, quando uma pessoa ela gera confiança nas outras pessoas, ela tem confiança no trabalho dela, ela enriquece. Porque ela gera mais oportunidades, né? Porque se ela emite essa confiança, assim, mais e mais pessoas, claro, vão confiar nela, né? E isso, além de melhorar os relacionamentos dela, proporciona outras oportunidades. Sim. Né? E ela acaba enriquecendo. Então, o mal da sociedade não é a criação de riqueza, é a ausência dela. Ou a ausência da mentalidade de riqueza, de querer enriquecer. Essa falta de vontade de querer enriquecer e ficar esperando alguma coisa, esperando ajuda, esperando não sei o quê, isso não contribui para o desenvolvimento. Tem um exemplo também que o mestre dá nesses livros, já que eu falo tanto de animal, eu vou falar de comida agora. Melhor, né? Sim. Que ele fala da torta, que você não tem que ficar cortando sempre o pedaço da mesma torta. Quando você gera riqueza, você tem que criar novas tortas. Então você cria novos tipos de trabalho, você cria novos tipos de serviço, você cria algo novo. Isso também gera riqueza. Então é não condenar a riqueza e nem ter o sentimento de culpa em relação à riqueza. E para analisar isso é muito simples. É só você ver o que você sente quando vê uma pessoa rica. Vê o que você pensa dela. Ou se você quer se aproximar dela ou não. Você fala, rico, meu Deus, eu quero ficar longe. Rico é tudo arrogante. Então você tem algum sentimento negativo em relação à riqueza. Mas se você vê alguém rico e você conversa, você abençoa essa característica da riqueza, você está mais perto então de ser rico. Você não condena quem é rico. Né? Então isso vai deixar você mais perto da riqueza. E realmente você aumentar a riqueza da sociedade, você melhora ela. Não é diminuir a pobreza, é aumentar a riqueza. Porque quando você aumenta a riqueza, no todo, você acaba diminuindo a pobreza também.
Então é não ter essa culpa em relação à riqueza. Dinheiro é ruim, dinheiro é isso, dinheiro é coisa de corrupto. Isso é o que o senso comum tá o tempo todo emitindo. Mas não é. A essência da riqueza, como a senhora comentou, é você fazer um trabalho que seja útil às pessoas e você ter confiança. Quem é confiado, quem recebe confiança, enriquece. E para isso você tem que se esforçar, você tem que cumprir prazos, tem que chegar na hora, você tem que fazer um monte de coisa, não é fácil. Sim. Mas quem está trabalhando, quem está fazendo alguma coisa, está gerando bons produtos, bons serviços, enriquece. Então a riqueza é algo bom, é importante afirmar a riqueza dentro da nossa mente e de maneira alguma invejar quem é rico. Muito pelo contrário, se aproximar, ficar perto, ser amigo, abençoar, apoiar a riqueza, acreditar que a riqueza é algo bom. E para isso tem que fugir do senso comum. Se acreditar no senso comum, não tem como. Uma coisa que eu lembrei agora é mais uma analogia, né? Eu tava escutando, teve um professor da pós que falou um negócio assim, nossa, parece que, como é que é? Vocês estão colocando a culpa no hidrogênio por causa da bomba de hidrogênio. E aí dá pra fazer algo parecido com o dinheiro, né? Sim. Como se você estivesse condenando o dinheiro, a abundância do dinheiro, por causa dos corruptos, né? Então, essa analogia eu achei interessante. Pra mim fez toda a diferença, assim. Nossa, é verdade. Tipo, é neutro, assim, mas você tem que olhar o lado bom, né? Não condenar porque ele fez parte de um negócio, de um ato ruim. Entendi. Eu achei interessante. Legal esse exemplo, hein? Né? Legal, eu gostei. Eu escutei de uma aula de um professor da pós. Você vê aqui, tem de tudo, né? Tem animal, tem comida, tem elementos químicos. Beleza, cada vez melhor. Bom, vamos então. Obrigado, Karen, por ter compartilhado. De nada. Para o segundo tópico, que é o dinheiro que proporciona felicidade às pessoas é um bem. Você deve se esforçar para passar a pensar de forma que considere que a riqueza usada para bons atos é algo bom, e que são autênticos os valores gerados pelo esforço e pela diligência corretos, pelo uso exaustivo da sabedoria e por um trabalho correto. Em suma, você não pode pensar que ao ganhar dinheiro está fazendo algo ilícito ou ruim. Isso aí, obrigado, Sá. Então, esse sentimento de abençoar a riqueza, ele permeia o livro todo. Então, quem acha que ficar rico é algo ruim, quando faz algum trabalho, chega uma hora que vai ter um limite do quanto consegue ganhar, ou quanto consegue cobrar pelo trabalho, porque acha que enriquecer é algo ruim, ou está explorando o outro. Mas tem trabalho que tem um valor agregado altíssimo. E 1 hora naquele trabalho vai gerar muito dinheiro mesmo. Eu acho que às vezes também a gente, por exemplo, você passa por dificuldade financeira, né? Tipo, enfim. Isso grava na gente coisas ruins, né? Eu posso falar, por exemplo, no meu caso, eu sempre, não sempre, mas enfim, eu achava, durante muito tempo eu pensei assim, que eu queria dinheiro assim só pra eu viver ok, assim, que eu não queria ter muito dinheiro, porque eu não precisava ter uma vida, tipo, com muito dinheiro, porque acho que no fundo eu tinha essa mentalidade de achar que ter muito dinheiro já atraía coisas ruins, né? Então, e isso é ruim, porque primeiro que você bloqueia, você não atrai essa riqueza, e também porque depois que eu percebi que você ter o dinheiro, ter recursos, te dá muitas possibilidades, né? Então as coisas que eu queria fazer uma pós, queria fazer mestrado, tudo pra isso eu vou precisar de recursos, eu vou precisar de dinheiro. Então o dinheiro em si não é ruim, né? E também você pensar mesmo assim, sua família, as pessoas por perto, você consegue ajudar muito mais pessoas se você tiver recursos, né? Então hoje eu penso bem diferente, mas durante muito tempo eu pensava isso, falava assim, só quero ter dinheiro assim pra não passar necessidade, né? E é um pensamento que bloqueia e é um pensamento ruim, no fundo, né? E engraçado é que a gente coloca a responsabilidade como se fosse o dinheiro que fosse te prejudicar, te prejudicar e fazer você uma pessoa arrogante ou ruim. Mas não é o dinheiro, é você, como seu pensamento, é seu coração que vai fazer isso, né? Não é o dinheiro em si, então tem isso também. Tem pessoas que são milionárias e são humildes. Você conversa, não tem nenhum tipo de arrogância. Assim como tem pessoa que não tem dinheiro nenhum e é extremamente arrogante.
não é a questão, como a Karen disse, de você ter ou não dinheiro que vai lhe tornar arrogante. É uma questão de caráter mesmo. Tem rico arrogante, tem rico que não é arrogante, assim como tem quem não é rico e é arrogante, e também quem não é rico e também não é arrogante. Tem vários. Mas você vê que não é o dinheiro, aí o fator principal que vai gerar determinar esse caráter, né? Isso, é o caráter da própria pessoa. Sim. E acreditar que é bom ser rico, que você merece. Ser rico é importante para você enriquecer. Tem gente que não quer enriquecer e também não precisa enriquecer, tá feliz desse jeito. Mas aquele que almeja enriquecer, o primeiro passo é isso, você considerar a riqueza como algo bom e não ter medo de ficar rico. Seria isso, de você fala, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, Epson, não, mas isso aí pra mim é demais, meu Deus, nem sei o que eu faço com tanto dinheiro. Tem pessoa que tem bilhões e... Warren Buffett. O Warren Buffett é um excelente exemplo de pessoas bilionárias que ele tem uma casa só. Aí perguntaram pra ele por que ele só tinha uma casa, sendo que ele tinha bilhões. Ele falou que muita casa dá muito trabalho pra ele cuidar. É verdade. Então ele preferia ter uma casa só. E ele é muito amigo do Bill Gates. E o Bill Gates ultimamente tem investido muito em obras de caridade. Mas sérias, assim, são muito boas as obras dele. São consistentes, sabe? Realmente ajuda. E o Buffett é interessante, ele falou assim, olha, eu sei ganhar dinheiro. O Bill Gates sabe investir em caridade. Então eu pego parte do meu dinheiro, eu entrego pro Bill Gates e ele usa isso em caridade. É isso. E o Buffett, você vê que ele não tem nenhum, claro, ele é bilionário, não tem nenhum receio em relação ao dinheiro, nenhuma culpa, nada. Muito pelo contrário. E ele é um cara simples. O jeito dele que ele fala é simples, ele tem uma vida simples, só que o cara, ele acha que dinheiro gera felicidade, ele acha que dinheiro proporciona liberdade, riqueza, essa é a mente dele. É interessante também a gente estudar a mente dessas pessoas multimilionárias, multibilionárias, estudar como elas pensam. Eles escrevem livros, você pode encontrar isso, é extensa a literatura que tem dessas pessoas milionárias. Só de ter o interesse e vontade de ler essas pessoas, de não ter esse bloqueio... Você já atrai isso, né? Porque você já muda. emite esse interesse, assim, né? Que você tem. Então é importante acreditar mesmo que o dinheiro ele pode ser utilizado para a felicidade das pessoas. E na verdade, o mestre fala isso. É melhor que pessoas de bom coração enriqueçam. Pessoas que busquem a verdade, busquem o correto coração, almejem levar a felicidade ao outro... Essa pessoa tem que enriquecer, porque ela tendo dinheiro na mão dela, ela proporciona felicidade, oportunidade para mais e mais pessoas. Porque uma vez que a gente está no mundo, na terceira dimensão, né, no mundo terreno, a gente precisa do dinheiro. Né? A gente precisa ter dinheiro para comprar uma roupa, alimento. Né? Para a gente ter as condições para conseguir estudar, conseguir trabalhar, né, proporcionar felicidade para as outras pessoas. Então, pensar que o dinheiro é um meio, né? E quando você tem esses recursos, né, você aumenta esse recurso para conseguir fazer essas outras coisas, é algo positivo para você. O Bill Gates é um excelente exemplo disso. Ele tem feito obras incríveis, assim, de vacinação de criança na África, assim, os projetos são bem interessantes. E ele é um cara que tem muito dinheiro e usa isso em benefício, né? Então, isso é isso, o dinheiro proporciona felicidade. Esse dinheiro que proporciona felicidade é um bem. Como a gente comentou, o dinheiro é neutro. Esse que proporciona felicidade, ele é um bem. Essa é a ideia do mestre. Bom, vamos então para o terceiro e último tópico, que é o uso do subconsciente e o sucesso. O que leva uma pessoa a não alcançar o sucesso é que, ao ouvir as próprias palavras que saem de sua boca repetidas vezes, ela acaba se autossugestionando. Se ela ficar constantemente dando ordens em determinada direção, inconscientemente começará a segui-las. Trata-se do subconsciente. Quem tem o hábito de falar coisas pessimistas está, na verdade, dando ordens dessa natureza ao subconsciente o tempo todo. Ok, valeu, Sá. Então a gente chega no tema, a gente conversou várias vezes sobre o poder das palavras, a importância das palavras na nossa vida, e agora o mestre linka isso com a parte da autossugestão. Então, se a gente sempre está emitindo palavra negativa,
como ele comentou, como a gente ouve o que a gente fala, a nossa mente ela vai se sugestionando a fazer aquilo que a gente está falando. Então, se a gente está falando mal dos ricos, porque o subconsciente ele é um ótimo servo. Ele obedece muito bem, só que ele não seleciona se é certo ou errado, ele só faz. Então, se a gente falar as pessoas ricas são ruins, é só maldade essa riqueza, dinheiro é ruim, você está mandando pro seu subconsciente essas mensagens. E aí você vai ficar cada vez mais longe. E você vai se autossabotando, né? Então, começa a pensar ou ter ações que afastem a riqueza de você. Sim. Né? Então, por exemplo, falar mal de quem enriquece, por exemplo. Uma pessoa próxima de você, por exemplo, enriquece e você, em vez de abençoar, você começa a falar mal. Esse é o sinal que tem pobreza dentro do coração. Porque se há riqueza dentro do seu coração, você ia abençoar, ia falar, ia querer aprender com essa pessoa, como ela enriqueceu, o que foi feito. Então, o que a gente fala em relação à riqueza, à prosperidade, é um ótimo termômetro para saber como a gente se sente em relação a isso. Porque você está emitindo as palavras, né? Que, acho que você falou isso numa atividade. As palavras é como se fosse uma pessoinha, assim, que você está emitindo para o mundo, né? Então, quando você emite coisas ruins, você cria em sua volta aquela energia, né, ruim, né? Então, você está atraindo... Tem aquela lei da sintonia de vibração, né? Então, se você está emitindo aquela energia ruim, você atrai aquela coisa ruim. Né? Então, se você fala que a riqueza é ruim, então você vai estar atraindo a pobreza para você. Né? A mesma coisa ao contrário. Se você sempre abençoar a riqueza, né? Uma pessoa enriqueceu e você abençoa ela, você cria essa outra energia positiva. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Exatamente. Né? É uma questão de postura mesmo, de comportamento em relação à riqueza, mas tudo começa na mente. É o que a gente pensa em relação à riqueza. Então, é importante sempre afirmar a riqueza, acreditar que a riqueza é algo bom. E falar isso. Sim. Você vê mesmo nesses livros de finanças pessoais, né? Lógico que eles falam tipo de técnicas, de métodos para você cuidar do seu dinheiro, enfim. Mas eles focam muito no pensamento, né? Que se enquanto você não mudar o seu jeito de pensar, você não vai enriquecer, porque aí você só vai ser... pode até ter o dinheiro, mas se você continuar com essa mente que meio que contrária à riqueza, também não ajuda muito. Não importa o método que você use, vai tem continuar... que mudar o jeito de pensar, né? Porque se você fica pensando nessas coisas, o dinheiro é ruim e tal, você deixa de pensar em ideias que podem gerar oportunidades de riqueza para você também. Muito bem observado. Né, você está pensando tanto em outra coisa, você não tem... você está tão focado nisso que você nem pensa assim, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, por exemplo. Né? O que eu posso fazer para fazer um trabalho que seja mais útil às pessoas. Sim. Isso é o que vai gerar riqueza. Você é o job creator que fala, o cara que cria trabalho. Ele não faz só o mesmo trabalho, ele cria novos trabalhos. Ele está gerando valor, né, para o mundo, para a sociedade. Ele encontra novas necessidades, ele cria novas necessidades, ele consegue agregar valor mesmo na vida das pessoas. Então essas descobertas elas vão gerar riqueza. E pode parecer pouco, mas conforme cada pessoa se conscientiza da importância da riqueza, a sociedade como um todo melhora. Então, se você pega, por exemplo, se toda a classe média nacional, toda a classe média do Brasil, se ficasse mais consciente ou enriquecesse mais, a sociedade inteira ia enriquecer. E se toda a classe média fornecesse mais chance para a classe baixa ia ter a chance também de subir. Então o todo se desenvolve. Então você ter essa visão macro mesmo. Mas tudo começa na pessoa, o ser humano. Os elementos de gestão que tem. Os 3 principais tempo, dinheiro, pessoa. O mais importante entre esses 3 são as pessoas. Porque a pessoa muda o tempo e o dinheiro. Então, você mudando as pessoas, mudando a maneira como as pessoas pensam, você consegue mudar o todo.
Nesse momento. Desculpa. Não, pode falar. Né, porque você começou a falar, né, da pessoa, ele remete bastante à autorresponsabilidade. Isso. Né? É você, assim, o que você pode fazer a respeito disso, né? Não botar a culpa no outro, porque o governo não sei o quê. Ficar esperando. Porque o governo tá ruim. Não, o que você pode fazer? Sim. Né? Com o que você tem na sua mão, hoje, o que você pode fazer? Essa é a pergunta da autorresponsabilidade. E essa é a grande missão da Rap Science hoje, é mudar o ser humano. Fornecer a chance das pessoas mudarem a maneira de pensar, e você mudando as pessoas, você consegue mudar o todo. Então o ser humano tem esse... A gente pode falar, mas só eu fazendo alguma coisa, eu vou estar afetando o mundo? Vai. Será que se eu enriquecer, eu vou melhorar o mundo? Vai. Se eu fizer um trabalho melhor, o meu trabalho que eu faço hoje, se eu fizer ele melhor, eu vou melhorar a sociedade como um todo? Vai. Então essa questão do indivíduo mesmo, né, a autorresponsabilidade. Por isso que esse livro foi traduzido, para que nós, mesmo estando no Brasil, que é um país, infelizmente, apesar de ter um monte de recurso, ele não é tão desenvolvido como países do norte, que mudando a consciência do brasileiro, do povo, da pessoa, do ser humano, você consiga mudar a sociedade como um todo. Então a gente tem sim, como a Karen comentou, essa responsabilidade, né, na sociedade, em diminuir a diferença de classe social, enfim. Mas o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer é isso, é abençoar a riqueza, acreditar que o enriquecimento que gera felicidade é algo bom e buscar isso, gerando valor na vida das pessoas. Não negar a riqueza de maneira alguma, porque isso só vai aumentar a pobreza. E isso é tudo que a gente não quer. O que a gente quer é que tudo enriqueça, tudo se desenvolva. Outro ponto interessante até de comentar aqui, né, é que na Rap Science, assim, tem as orações relacionadas à riqueza, né? Tem, por exemplo, a oração à prosperidade. Isso. Então, então, assim, é mais uma prova, assim, de que aumentar os recursos, aumentar o dinheiro, assim, não é uma coisa ruim, é uma bênção. Sim. Né? O Mestre Okal, ele abençoa a riqueza, ele considera a riqueza como sendo algo bom, algo positivo. Então, de fato, é isso. Bom, a gente conversou hoje, para finalizar, sobre 3 assuntos principais, sendo que o primeiro se você sente culpa em relação à riqueza, então aqueles que se sentem culpados a nível de subconsciente em relação à riqueza, não conseguem enriquecer, então é importante mudar esse pensamento. Depois, falamos que o dinheiro que proporciona a felicidade às pessoas é um bem. Então, fazer um trabalho que seja útil às pessoas é o que vai gerar riqueza e felicidade às pessoas. E, por último, falamos sobre o uso do subconsciente e o sucesso. Então, emitir palavras que gerem palavras positivas, palavras que vão agregar valor, principalmente em relação à riqueza. Não condenar a riqueza em forma de pensamento nem de palavra, isso vai te aproximar da mente próspera. Isso que a gente conversou hoje são no máximo 10 páginas do livro. Então os ouvintes que quiserem adquirir o livro, sugira uma leitura incrível. O mestre explica um conteúdo difícil em palavras simples. Então é para ler várias e várias vezes, é um conteúdo realmente incrível. Agradeço a todos os ouvintes pela paciência em ouvirem, pelo carinho. Agradeço também a Karen e a Sayuri pela atenção e pela paciência. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui. E só para repetir o nome do livro, então, né? Mente Próspera. Desenvolva uma mentalidade para atrair riquezas infinitas. Isso aí. Né? Ele tá à venda aqui no templo também. Isso, né? pode adquirir no templo. Locais. Pela internet é possível adquirir também. Certo. E também outro recado, temos o canal no YouTube, Rap Science Brasil. Então, inscrevam-se, que ajuda bastante a gente também, né? E curtam o vídeo, se vocês gostaram, espero que sim. E compartilhem também pros amigos. É isso aí. Só lembrando que também tem um e-mail para vocês mandarem sugestões, críticas, fazer comentários. sp_sul@rap-science.org. Muito obrigada a todos, obrigada pela atenção sempre. E vão ficar ricos. É isso aí. Falou e disse a Karen. Bom, é isso aí. Obrigado, gente. Um abraço.